Aoba, bom, hoje nós vamos continuar o desenvolvimento do The Maze of Petu, o jogo da galera, o jogo que vocês estão construindo junto comigo. Eu vou pegar as melhores ideias que vocês deram no vídeo passado e vou implementar nesse vídeo aqui. E diga-se de passagem, são ideias legais pra caramba. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador. A primeira sugestão é a da Esther, que ela disse que poderia ter uma barrinha de felicidade substituindo a barrinha de vida que geralmente tem nos jogos, né? E essa barrinha, ela vai decrescendo com o passar do tempo. E ele tem que coletar uns objetos ali que deixam os gatinhos entretidos, né? Pra eles ficarem mais felizes. Então, bora implementar essa ideia aqui que ficou muito bacana. Inicialmente, eu pensei nos 3 objetos que poderia estar implementando nesse jogo. Um dos primeiros, né? De acordo com o meu amiguinho Peto, um dos brinquedos favoritos dele é o novelo de lã. Ele adora barbante, ele gosta muito de barbante. Aí eu vou lá desenhar um barbantezinho ali pra ser um dos objetos que vai dar felicidade para nosso gatinho gordo. Fiz logo um formatinho redondinho ali, porque tem o brush redondinho ali, já facilitava a minha vida. Aí eu fiz logo uma cordinha do lado ali, desenhei bonitinho, fiz uns efeitos de sombra e luz ali e ficou muito bacaninha. Outra coisa que nosso personagem principal, o Peto, adora é ser escovado. Nossa, ele ama muito ser escovado. Ele não aguenta ver uma escova que ele já começa a miar pra pedir pra você passar a escovinha no pelo sedoso dele. Então, lá vai eu desenhando um segundo objeto, que seria a escovinha para pentear gatos. Uma coisa que ele gosta muito de brincar também é com lagartixas. Aquele bicho que sobe na parede. Réptil, vou chamar de réptil. Desenhei logo o bichinho aqui, ficou daorinha, botei uns efeitos nele aqui, só que ficou meio estranho no começo assim. Aí eu falei, deixa eu procurar as referências, procurei lá, referências do bicho. Eu peguei e desenhei aqui, ficou bacana, ficou daorinha. Botei uns efeitos de sombra e luz nele e ficou da hora. O zoinho vermelho dele parece o ET de Varginha. Logo de início eu criei um objeto base para representar todos os objetos do tipo divertido. Aí eu só trocava o sprite porque eles iam fazer a mesma coisa. Eu só tinha que trocar o sprite para variar. Então eu criei um objeto para um só e os próximos derivados eu só alterei a imagem. Então você tem logo uma animação básica de ele ficar subindo e descendo, só para o jogador bater o olho assim e falar, ó, aquilo ali é pegável, eu quero pegar aquilo. Aí depois de configurar os 3 objetos, eu troquei a sprite dos 3 também. Eu gostei muito do novelo de lã, foi meu favorito de longe. A lagartixa ficou bem da hora também. Só que o pente, eu não gostei. Tanto que eu não utilizei ele tanto no jogo. Vocês vão ver que ele aparece em poucas fases. Eu preferi o novelo. O novelo foi meu favorito. Aí eu acabei vendo que eles ficaram grandes demais, né? Eu também dei uma reduzida no tamanho deles para ficar menor que o Peto. Porque não tem como um novelo ser maior que o Peto. Se tivesse, ele ia amar muito, né? Mas não tem. Os itens já estavam prontos. Mas agora a gente precisava fazer também um indicador para mostrar pro jogador o que estava acontecendo ali, né? Porque do nada ele ia morrer e não sabia por quê. Eu criei uma barrinha para estar indicando o que estava acontecendo com o nosso jogadorzinho. Criei uma barrinha simples ali para representar a felicidade do nosso gatinho. Ela ia reduzindo com o passar do tempo. Aí eu fiz uma programação básicazinha ali para o timer, né? Vou colocar um timerzinho nela para ele ir contando e de acordo com o tempo que ele vai contando, ele vai diminuindo pontuações da nossa felicidade. Ele vai ficando triste com o passar do tempo. Ele fica entediado porque nosso gatinho ele é muito hiperativo. Ele deve estar feliz o tempo todo, porque senão ele fica entediado e ele morre. Fiz um códigozinho rápido ali para poder pegar o valor de nossa barrinha que criamos e ir reduzindo ela com o tempo. Coloquei também se a barrinha chegar em 0, o personagem morre. Aí eu testei ali para ver que estava dando certinho. Ficou show de bola, ficou muito bacana. Depois de testar todos os itens, coloquei um na frente do outro ali para eu pegar. Eu vi que tava funcionando bem. Agora eu comecei a espalhar os itens pelo cenário. Espalhei pelo cenário ali e fui atrás de cada um para pegar, para ver se dava tempo, se tava uma distância boa, porque eu tinha que ver, né? Porque o personagem não poderia morrer antes de pegar esses itens. Ele tem que estar numa distância em que ele consegue chegar lá e pegar sem morrer, né? Porque imagina aí, se o item estiver longe demais do jogador, o jogador não conseguir pegar ele. Aí ele morre, acaba o jogo e ele não aumentou a barrinha de felicidade. Teste básico. E para finalizar essa parte de barra de felicidade, criei ali logo uma interação com o personagem, com os itens, e assim que ele pegava um item que tivesse a tag item divertido ou fun items, como eu coloquei, que eu tenho o costume de botar tudo em inglês, botei ali, se ele interagisse com um objeto que tivesse essa tag, ele ia capturar esse objeto e aumentar um pouquinho da barra de felicidade dele. Aí testei ele em game, ficou bacana, tá funcionando e nosso sistema de felicidade está pronto. Bora agora pra a segunda novidade do nosso jogo dessa noite, ou do dia, ou da tarde, não sei que hora é agora. A Nier disse, o Peto é o melhor gato que eu já conheci. Eu concordo plenamente contigo. O FJ Games 21 falou, adiciona mais fase e deixa o jogo mais desafioso, desafiante, desafioso. Yay, T-Birds. E também ele falou sobre deixar o jogo mais tenebroso, né? Resolvi então que vamos ter 5 fases e a boss fight. A boss fight não vai ser programada nesse vídeo, porque eu
fazer um vídeo específico só pra boss fight. Vocês vão ver que vai ser uma luta muito épica. Peguei aquela fase básica que a gente tem e transformei ela na terceira, porque ela é um pouco complexa pra ser a primeira, então ela vai ser a terceira. Então, basicamente, eu só copiei a primeira fase, apaguei tudo que tinha nela e deixei os objetos, porque os objetos eu vou reutilizar, né? Como inimigos, pontos de spawn, contadores, o próprio jogador eu vou reutilizar tudo. Então, já vou deixar no jeito ali, vou recriar só o cenário. Comecei a fazer na mão ali, só que, nossa, é muito maçante fazer tudo na mão, porque você tem que selecionar o sprite, pintar no chão, aí seleciona o outro tile, pinta no chão, faz a parede, nossa, fazer a circunferência da parede é muito chato, nossa, é muito chato. Vocês podem ver aí, ó, tô colocando um buraco um por um e ter que fazer a circunferência dele também, e fazer a voltinha, os detalhes de volta, nossa, é muito maçante fazer isso na mão. E depois de muita luta e muito sofrimento, eu consegui terminar a primeira fasezinha, coloquei uns inimigozinhos ali básicos, só pra a pessoa que tá começando agora entender mais ou menos como é que funciona a movimentação dos inimigos, como é que é a representação dos cenários. Ele é como se fosse um labirinto, mas não é bem um labirinto, é como se fosse uma dungeon, e ele vai andando ali pelos cenários e tem que encontrar o sachê. Eu queria entregar o básico do jogo sem que ele se esforçasse demais pra entender aquilo, então a primeira fase vai ser bem simples. Aí eu já tava muito estressado ali, muito entediado de fazer tile por tile pra fazer uma fase. Aí eu pensei, tem algum jeito de agilizar isso? E eu lembrei que tem. Facilite sua vida totalmente, mas pra você fazer aquele negócio é muito difícil. O nome disso é Autotile. Nossa, Autotile é muito chato de fazer porque ele tem uma lógica que não faz sentido. Vocês podem ver aí pelos próximos vídeos que eu tentei mais de 1000 vezes tentar dominar o Autotile, só que eu não conseguia. Você tem que fazer o desenho da lógica que você quer, dos tiles que se conectam e dos que não se conectam. Assim, quando você desenhar no chão, ele vai completar totalmente certinho, sem nenhum problema. Mas, nossa, essa lógica é muito, tipo, nada a ver, cara. Eu tentei ver vídeo gringo, vi vídeo não sei o que e tal, aí já tava quase desistindo de fazer isso. Até que chegou o momento em que eu falei, peraí, não, eu vou usar o coração das cartas para fazer isso. Invoquei o pequeno Yugi e falei, Yugi, me ajude. Não foi bem assim, mas eu só fiz na doida mesmo. Eu circulei os tiles na doida lá, de um jeito que eu achei que fazia sentido na minha cabeça, e por incrível que pareça, deu certo. Quando eu fiz certo não foi, mas quando eu fiz na doida foi. Então essa é a ideia, faça na doida, é a solução pra sua vida, faça tudo na doida, escute seu coração. E olha pra isso, cara, que beleza linda é o Autotile. Você simplesmente seleciona o tipo de terreno que você quer, que você já definiu, obviamente, você já fez a lógica dele, você simplesmente desenha, ele vai criando um negócio, o quadrinho tudo certinho. Nossa, isso é a coisa mais linda do mundo, cara, que coisa perfeita. Obviamente eu ia fazer isso pra tudo no meu jogo, né? Todos os meus tiles iam ter Autotile. Eu fiz também isso para os buracos, viu? E ficou muito bom. Eu coloquei a mesma lógica que eu apliquei lá em cima e fiz também aí pros buracos, né? E vocês podem ver que também os buracos têm Autotile e eu consigo fazer os buracos de todo quanto é tamanho que eu quiser. E eles respeitam a lógica que eu introduzi lá no Autotile também. Nossa, que coisa mais linda desse mundo. Eu amo a Godot, na moral. Basicamente, na ideia, você tem que selecionar quais são os tiles que você quer que se conecte e os que não vão conectar, você deixa em branco. Então, basicamente, é só você fazer circunferência em cima das zonas que conectam e das que não conectam, você pode deixar em branco. E quando você juntar o desenho do tile no cenário, ele vai ir se completando até formar o desenho que você desenhou em cima do Autotile. Eu sei que não ficou muito claro, mas a loucura é basicamente essa. E com isso, em questão de minutos, poucos minutos, eu já tinha feito a segunda fase todinha, enquanto eu demorei muito mais tempo, uns 10 minutos mais ou menos, para fazer a primeira fase, que era muito mais simples. Eu fiz uns 3 minutos a segunda fase e ficou muito melhor. Adicionei uns inimigozinhos ali, os itens, os coletáveis, os itens pra aumentar a velocidade dele, uns catnipzinho também, véi. Aí testei o jogo, show, bacaninha. Nossa segunda fase está pronta, legal e divertida. Como eu tinha dito pra vocês, aquela fase que era a única que a gente tinha, acabou virando a terceira, né? Porque ela tem um certo tipo de complexidade em volta dela. Essa aqui vai ser perfeita pra ser a terceira fase, porque ela não é tão difícil, mas também não é fácil. Então ela fica intermediária, né? Porque vamos ter 2 fases fáceis, uma média, e as outras 2 vão ser difíceis. E aproveitando meu Autotilezinho bonito, maroto, eu comecei a desenhar a nossa 4ª fase. A ideia da 4ª fase seria dar um campo maior para o personagem andar, né? Ele poderia andar por bastante lugares. Com isso, acabaria que ele teria que administrar melhor sua felicidade, porque ela ia acabando com o tempo. E se ele não passasse no lugar certo, onde não tinha um objeto divertido que ele poderia pegar para aumentar essa felicidade, ele poderia estar mal. Então, escolha o caminho certo para andar, companheiros. Ou então ache o sachê logo antes de morrer. E nem só de paredes vive o homem. Adicionei também uns buracos ali para inimigos que andam para cima, inimigos que andam pro lado e pro outro também. E eu gostei muito de uma coisa que eu fiz, que é botar os inimigos no corredores, assim, ó. De uma parede para outra. Ele fica batendo na parede de um lado pro outro, assim, batendo pá, e vai em volta.
voltando e fica muito da hora. E você tem que esperar como se você estivesse num semáforo, né? Você espera ele passar pra depois você passar, porque senão ele te pega. E já aproveitando a carroça andando, fiz logo a quinta fase, usando também o Auto-Tile que eu já tinha produzido nas fases anteriores pra facilitar minha vida e criar uma fase bem grande. Eu queria que essa fosse a mais difícil de todas, então eu criei uma fase muito grande. Eu não sei se ela tá difícil, eu joguei ali, eu achei ela grande. É difícil você andar por ali e achar as coisas certinho, só que ela é muito grande. Então, se vocês se perderem nessa fase, não me culpe, é pro jogo ser difícil mesmo. E mesmo assim, se depois de tudo isso você ainda estiver achando o jogo fácil, pera aí que você vai ter uma surpresa bem agradável. E depois que já tinha todas as 5 fases configuradinhas e bonitinhas, eu ia fazer o código de transição entre as fases. E eu fiz um códigozinho base ali, você tem um autoload certinho, bonitinho, ficou bom, tá transitando entre todas as fases de forma rápida, bonita. Tá aqui um petisco ali no chão de cada fase só pra passar de fase rápido, né? Porque o game dev pode usar alguns hackers pra facilitar a sua vida. E eu não ia ficar jogando o jogo tentando passar das fases só pra poder testar isso. Joguei logo ali o objetivo do jogo logo na minha cara pra poder passar de fase mais rápido e poder testar isso. Oi, ficou top, bonito, show de bola. Agora sim, né? O jogo tá fácil demais. Bora dificultar ele? O Carlos Henrique, também o FJ, deu a ideia de deixar o ambiente mais escuro, deixar ele mais macabro, tenebroso, e a gente vai fazer isso aqui agora. A gente vai botar um sistema de iluminação 2D. Só que eu nunca tinha mexido com isso em 2D, eu mexi em 3D, né? Porque em 3D isso é natural, porque sempre vai ter um objeto 3D e vai ter uma incidência de luz em cima dele, de acordo com isso vai gerar a iluminação da textura e tudo mais. Só que no jogo 2D é um pouco diferente. Na verdade, isso é tratado junto com texturas. Então, a gente vai pegar uma textura e aumentar a intensidade da cor dela, colocar as coisas em volta mais escuras, aí vai dar aquela ideia de o ambiente estar iluminado em volta do nosso personagem. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então foi isso que eu fiz, criei um objeto, um nó para representar a nossa light source, que é a nossa fonte de luz, e ele precisa de uma textura. Desenho rapidamente uma textura ali no Sprite para representar a luz da tocha do nosso personagemzinho. Joguei dentro do jogo, configurei uma iluminação certinha para ela ali. Nossa, ficou muito bacana, olha para isso, cara. Olha que coisa mais bonita, olha. Como eu já tinha dito nos vídeos passados, nos primeiros, lá no primeiro vídeo do Pedro, a ideia é que essa tochinha dele iluminasse o jogo, né? Ia ficando cada vez mais escuro e essa tochinha vai iluminando o jogo. Então vamos deixar o jogo mais escuro. Mas antes disso também eu tive uma ideia junto com os inscritos da gente fazer essa fonte de luz e diminuindo, porque com o passar do tempo essa luz vai diminuindo, vai ficando mais difícil de você enxergar no cenário. Então criei logo um código ali para poder diminuir de acordo com o tempo. Você tem um timezinho ali de uns 3 segundos a 5 segundos mais ou menos. A cada 5 segundos vai diminuir 0.5 dessa fonte de luz, até chegar em 1, que 1 é o mínimo. No caso, o máximo é 4 e o mínimo é 1. Essa fonte de luz vai diminuindo até ficar tão pequena que você não consegue enxergar a fase direita. Também eu coloquei um Canvas Modulate, que basicamente a gente define uma cor pro fundo do cenário. Coloquei um fundo mais assim, espreteado, não sei se essa palavra existe, mas eu espreteei o cenário para poder ele ficar mais escuro e o personagem, essa textura que tá em volta dele, ser mais ressaltada, e parece que cada vez mais essa luz dele faz mais influência no cenário, porque o fundo dele é preto, o personagem tá incidindo uma textura mais clara e ficou muito bacana o resultado. Olha só pra isso aí. Mas eu sou bonzinho demais, não vou deixar vocês passar perrengue à toa. Então, nossa quarta novidade é fonte de luz capturáveis, coletáveis, muito bacanas, em formato de tochas. Então, eu tinha que fazer isso logo, né? Fui fazendo ali no Sprite o desenhozinho da nossa tocha, ali baseada com o que ele tava segurando na mão, né? Só que ele ia ser um pouco maior para o jogador conseguir enxergar lá no cenário e ficar mais fácil dele identificar ali que é um objeto coletável. Setei logo uma animação básica ali dentro da Sprite e depois joguei dentro da Godot o Sprite Sheet, configurei o objeto para representar a nossa tocha, coloquei um Sprite 2D ali para colocar a animação e a textura dele, fiz a animação ali com o Animator Player e testei também uma fonte de luz nele que ficou muito bacana também, porque quando eu joguei essa fonte de luz dentro do jogo, a tocha ela se ilumina, né? Porque a tocha tá pegando fogo. Então ficou muito condizente. Fica até mais fácil do jogador ver onde tem uma tocha se ele estiver próximo de uma. Aí fica muito bacana nos momentos em que o cenário tá todo escuro e ele vê uma tocha, ele vê uma salvação. Só que essa tocha ficou um pouco grande também e eu falei, não, deixa eu dar uma diminuída aqui. Depois eu dei uma diminuidinha nela também, ficou um tamanho ótimo. Logo após isso, eu tinha que fazer a programação da interação do jogador com o nosso objeto de tocha. Coloquei ela dentro de um grupo chamado Torch e assim que o jogador encostasse perto de algum objeto com essa tag, ele ia coletar ela e ia receber um pouco de fonte de luz
em sua tochinha. Desta forma, eu espalhei algumas tochinhas pelo cenário para ver como é que tava ficando essa interação. Realmente, a luz ia diminuindo. Quando o jogador acabava vendo lá na frente uma tocha salvadora, ele corria na direção dessa tocha para poder enxergar melhor esse cenário escuro e tenebroso que a gente criou aqui. Então, beleza. Você tem uma modulação para cada fase ali para ter uma dificuldade diferente. Então, a primeira fase, tá tranquilo, dá pra enxergar até sem tocha, tá tranquilo, tá de boa. Segunda fase, começa a ficar um pouco obscuro, já tá um pouco ali mais, tá começando a ficar difícil. Fase 3, começou a ficar um bril. Meu amigo, já não enxergo mais nada. Quem usa óculos, me desculpe. Fase 4, agora sim o bicho pegou. Se você ficar sem tocha aqui, é balbal, viu? E fase 5, simplesmente impossível enxergar aqui. A fase 5 é a mais judiadora de todas, porque é uma fase grande, difícil, muito escura. Então, não me odeie, por favor. Quem jogar esse jogo, não me odeie. Mas era pra ser difícil mesmo. Como quinta novidade e a mais legal de todas, o The Maze of Peto finalmente vai estar disponível para você jogar. Você vai poder jogar o The Maze of Peto de graça, sem gastar um tostão. Ele vai estar disponível para você jogar no navegador. Você vai poder abrir no seu computador e jogar diretamente no seu navegador. Atualmente vai estar disponível só para PC, mas em breve a gente vai portar essa versão para você poder jogar também na Play Store, em seu celular dispositivo Android. Nessa versão que vocês vão estar jogando no navegador, ainda não está implementada a tela de créditos, mas futuramente eu vou estar implementando ela bem bonitinha lá, com o nome de todo mundo que contribuiu com as ideias para esse jogo, The Maze of Peto, e você vai poder mostrar para todo mundo vai ver seu nome lá, Marquinhos Ratchelfly Fingers Morin ajudou com uma ideia bem bacana para esse jogo, aí todo mundo vai falar, nossa, você é muito criativo, você deu ideia para esse jogo, é o melhor jogo do planeta Terra, e todo mundo vai te exaltar, você vai virar rei do mundo todo, você vai ganhar $1 bilhão, talvez eu tenha exagerado, mas isso não vem ao caso. Agora vamos com as implementações futuras. Tá todo mundo pedindo loucamente para fazer Battle Boss. E a gente vai fazer uma Battle Boss muito bacana. Mas além disso, o Fábio, um amigo meu que é sound designer, ele vai ajudar a gente a fazer uma trilha sonora própria para o The Maze of Peto. Isso é incrível, cara. É incrível. A gente vai ter a própria trilha sonora do nosso próprio joguinho. Nossa, isso é muito... Então é isso, galera. Fique de olho aí que já vai ter vídeo novo. Eu vou agilizar o máximo que der aqui, porque vocês sabem que esses vídeos atrapalham demais. Então já deixa o like aí, que esse vídeo deu muito trabalho de gravar. Fravinho editor aqui sofreu pra editar esse vídeo. Nossa, bota sua foto aí sofrendo, Fravinho. Bota a foto de um programador sofrendo, programando e gravando vídeo ao mesmo tempo. A gente faz isso aqui pra trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Então deixa o seu like e até o próximo vídeo. Valeu, galera.